Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarado. O vídeo de hoje vai falar do retorno de Anderson Silva, que foi oficializado no UFC 237, dia 11 de maio no Rio de Janeiro, contra o Tequila Gorilla Jared Cannonier. Mas antes de falar sobre essa luta, se você ainda não está inscrito no canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, já larga o dedo no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Bom, o UFC divulgou nas redes sociais, oficializou na verdade diversas lutas para o UFC 237, que acontece no dia 11 de maio no Rio de Janeiro. Oficializou também o retorno de José Aldo, vai fazer a penúltima luta do contrato, vai enfrentar o Alexander Volkanovski, e oficializou também a luta principal do show, que acontece entre Jéssica Andrade e Rose Namajunas, que vai defender o cinturão peso palha feminino aqui no Rio. Um pouco mais pra frente eu vou falar sobre essas lutas, mas o assunto do vídeo de hoje é Anderson Silva versus Cannonier. O Anderson volta ao octógono depois de se apresentar no UFC 234, onde ele teve uma grande performance contra o Israel Adesanya. Muita gente ficou muito satisfeita, eu fiquei muito feliz de ver o Anderson lutando sério, lutando de verdade depois de tanto tempo, no qual ele teve performances mornas, meio controversas e tudo mais. Mas o Anderson voltou, lutou bem, não venceu o Adesanya, mas ainda assim voltou a lutar bem. Isso deixa a gente muito esperançoso em relação ao futuro dele. Essa luta contra o Jared Cannonier é uma luta que não representa muita coisa, né? Porque se por um lado, se o Anderson vencesse o Adesanya, ele teria chance pelo cinturão da categoria dos médios. Por outro lado, essa luta contra o Cannonier nada mais representa do que a chance do Anderson voltar ao top 10 no ranking oficial da categoria dos médios, já que hoje o Anderson Silva é o 15º colocado no ranking oficial dos médios e o Jared Cannonier é o 9º colocado. Então, se o Anderson vencer, pelo menos no top 10 ele vai entrar. Aos 43 anos, o Anderson Silva, quando pisar no octógono do UFC 237, vai estar se apresentando diante do público do Rio de Janeiro pela terceira vez. Ele já fez 2 lutas no Rio de Janeiro, uma contra o Yushin Okami em 2011 e na outra vez foi em 2012, quando o Anderson venceu pela categoria dos meio pesados o Stephan Bonnar. A luta contra o Stephan Bonnar foi inclusive a última vez que o Anderson Silva nocauteou um rival dentro do octógono do UFC. Para você ter uma ideia, fazem quase 7 anos que o Anderson venceu o Stephan Bonnar. De lá pra cá, o Anderson nunca mais nocauteou ninguém dentro do octógono. É muito tempo. Essa luta do Anderson Silva em casa no UFC 237, diante do público brasileiro, de repente pode significar uma motivação a mais para o Anderson. Eu acho que depois da luta dele contra o Adesanya ficou mais do que comprovado, depois de tantas provas que a gente já teve, que o Anderson é movido a estímulos. Sempre que ele se sente em perigo, ele vai lutar bem, ele vai lutar sério, vai respeitar. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu contra o Adesanya. Ele sabia que se ele não lutasse sério contra o Adesanya ia passar por cima dele. Então ele foi lá, lutou sério, mostrou que realmente ainda tem a grandeza, ainda tem a genialidade, ainda pode lutar em alto nível se quiser. O Jared Cannonier não é o tipo de cara, vamos dizer assim, que vai tirar o Anderson Silva do sofá para treinar. Não é aquele cara expressivo, não tem muita técnica, não é um cara muito conhecido, não é um cara que representa uma ameaça gigante ao Anderson Silva, que todo mundo acha que vai enfiar a porrada no Anderson Silva. Mas ainda assim, o Anderson Silva pode acabar lutando sério, porque lutando uma vez em casa, ele pode querer dar show pro público brasileiro, querer mostrar mais uma vez que é o Anderson Silva e merece ser respeitado, e dentro de casa quem manda é ele. É isso que a gente espera. É bom lembrar também que as últimas 2 vezes que o Anderson Silva esteve escalado para um evento do UFC no Brasil, o confronto acabou não acontecendo, foi cancelado. Lá no UFC 198, em 2016, o Anderson Silva estava escalado para enfrentar o Uriah Hall, mas por conta de problemas de saúde, ele teve que fazer uma cirurgia, acabou saindo da disputa contra o Uriah Hall. E na segunda vez, a última vez que ele esteve escalado para uma luta no Brasil foi em 2017, quando em junho ele enfrentaria Kelvin Gastelum no Rio de Janeiro, mas o Kelvin Gastelum acabou caindo no doping e cancelou esse confronto também. Então já vamos começar de antemão a torcer para o Anderson não se machucar, para o Jared Cannonier não se machucar, ninguém cair no doping, ninguém ter problema de saúde, para essa luta se confirmar e a gente poder ver de perto o Spider. Bom, para quem não conhece, o Jared Cannonier é um lutador que estreou no UFC lutando como peso pesado. Logo na estreia ele foi nocauteado pelo Sean Jordan. Essa estreia aconteceu em 2015. Em 2016 ele migrou para a categoria dos meio pesados e na última luta, em novembro passado, foi quando ele fez a primeira luta na categoria dos médios, quando ele nocauteou David Branch em uma grande performance, ganhou até prêmio de performance da noite. O Jared Cannonier ele tem um cartel de 11 vitórias e 4 derrotas e tem um cartel bem irregular dentro do UFC. Ele tem 8 lutas,
4 vitórias e 4 derrotas. Das 11 vitórias da carreira do Cannonier, 6 foram por nocaute, 3 por finalização e 2 vitórias na decisão dos juízes. Para quem não tá lembrado, Jared Cannonier não é nenhum lutadoraço, né? Um grande lutador, um cara expressivo, ainda mais dentro da categoria dos médios. Ele já perdeu inclusive para nomes como Glover Teixeira e Dominic Reyes na categoria dos meio pesados, mas ele ganhou um certo hype. A galera ficou um pouco empolgada com a performance dele contra o David Brandt, porque foi a estreia dele na categoria dos médios, ele atropelou o David Brandt, então já criou um hype aí que colocou ele no top 10 da categoria dos médios e fez com que ele ganhasse aí essa luta contra o Anderson Silva. Ele não é um lutadoraço, oferece perigo ao Anderson? Sim, ele oferece perigo ao Anderson Silva, mas eu acho que se o Anderson lutar sério, como ele lutou contra o Adesanya, o Anderson pode até nocautear o Cannonier nesse UFC Rio. Mas a questão é a mesma de sempre, quando o Anderson Silva pisa no octógono, a questão é qual Anderson Silva a gente verá em ação. E só para finalizar com mais alguns dados, o Anderson leva vantagem contra o Cannonier, tanto na altura quanto na envergadura. Ele tem 8 centímetros a mais de altura que o Cannonier e tem 2 centímetros a mais de alcance que o americano. Bom, como eu já falei, eu vou falar também da luta do José Aldo contra o Alexander Volkanovski num dos próximos vídeos que vai ao ar nessa semana, mas eu quero saber de vocês também. Qual a expectativa de vocês para essa luta do Anderson Silva contra o Gorilla, The Killer Gorilla, Jared Cannonier? Comenta aí.